Olá, ticos! Oi, vamos a empezar a estudar sobre el pretérito perfecto. ¿Está cierto? Entonces, el pretérito perfecto es una forma verbal para expresar algo del pasado, que continúa hasta ahora en el presente, y muchas veces son usados para expresiones de tiempo. Então, como eu falei, ele utiliza para expressar algo no passado, né? Que continua até agora, no momento que a gente fala, né? Que é no presente. E podemos utilizar também expressões de tempo. É formado por presente de indicativo, do verbo auxiliar, haber, mais o particípio, do verbo que se conjuga. Então, no vídeo passado eu falei sobre o particípio, bem detalhadamente, né? Como é o particípio e tudo mais. Nesse verbo aqui, a gente vai ter a junção de dois verbos. Um, que é o verbo auxiliar haber, que eu vou conjugar ele, tá certo? Mais o verbo no particípio, que eu vou colocar ele lá no particípiozinho. Então, vai ser a junção dos dois, nesse tempo verbal. Que ele também é conhecido como pretérito perfeito composto. Então, nós temos aqui, ó. Inclusive, eu já coloquei novamente, né? Verbo haber no presente, mais o particípio no passado. E, como eu falei, a gente utiliza algumas expressões de tempo, né? Que são os marcadores temporales, que é conhecido no espanhol. Que a gente pode utilizar hoy, que é hoje, esta mañana, que é essa manhã, este año, este mês, aunque, que é a mesma coisa de porém, né? Siempre, ahora, que é agora, e todavia. Então, nós temos alguns exemplos desses marcadores temporais que a gente utiliza junto com a frase, na frase junto com o verbo haber mais particípio. Então, o pretérito perfeito composto, as formas. Nós temos aí as conjugações. Nós temos primeiro o exemplo, né? Esta mañana, o marcador temporal aí, ó. Esta mañana. He hablado com tu padre. Esse é o verbo haber conjugado. E o hablado é o verbo no particípio, tá? Aí outro exemplo. Has trabajado mucho hoy. Então, utilizei o has, que é o verbo haber conjugado, o trabajado, né, que é o verbo trabalhar, no particípio, e também tem um marcador temporal, que no caso, hoy. Lola, ha salido com amigos esta noite. Então, é da mesma forma. Então, aí tem duas colunazinhas, que é a primeira seta, né? Que é o verbo haber conjugado. Nós vamos conhecer agora. Que fica tu, ou yo, e, tu, has, ele, ella, ustedes, a, nós outros, hemos, vós outros, habéis, ellos ou ellas ou ustedes, han. Então, essa aí é a conjugação do verbo haber, tá? Que é muito fácil, muito simples. Mas o verbo no particípio que vocês já conhecem, né? Que eu coloquei, fiz o vídeo passado. Então, o verbo hablar fica hablado. O verbo comer, comido. O verbo beber, bebido. Mas a gente vai revisar um pouco agora. Lembrando, os verbos infinitivos terminados em a, eu retiro o infinitivo a e coloco o ado no final, tá? Verbos terminados com infinitivo ver e i, eu retiro esses infinitivos e coloco ido. Lembrando, por exemplo, aqui eu coloquei do ladinho, né, no quadrado, nesse primeiro quadrado, novamente, para vocês lembrarem. Verbos terminados com a, eu retiro e coloco o ado. Verbos terminados com e e com i, eu retiro e coloco o ido, tá bom? Então, aqui eu fiz uma tabela com alguns verbos. Lembrando que temos verbos também irregulares, né, o particípio irregular. Aqui eu só coloquei os regulares, o particípio regulares. Então, nós temos aí a junção dos dois verbos, o verbo haber e o verbo no particípio, tá? Então, verbo no particípio, que é o verbo rugar. Ele pode prestar atenção que ele fica igual em todas as conjugações, que ele tá no particípio, ele só vai mudar a terminação, que fica rugado, tá? E eu vou colocar o verbo haber conjugado, fica yo, he, rugado, tu, has, rugado, ele, ella, ustedes, ha rugado, nós outros hemos rugado, vós outros habéis rugado, ellos ou ellas ou ustedes han rugado.
Então, tempo verbal bem simples, não é difícil ele. É só lembrar dessa conjugação no verbo haber e colocar os verbos no particípio, né? Aqui, nascer. Yo he nacido, tú has nacido, ele, ustedes ha nacido, nosotros hemos nacido, vosotros habéis nacido, ellos ou elas ou ustedes han nacido. O verbo beber também fica da mesma forma. Que eu vou colocar, só vou falar a primeira pessoa. Yo he bebido. Sente isso. Nós temos aí, eu coloquei somente 2 verbos irregulares, né? Que no caso o particípio, que vai para irregularidade. Que nós temos aí. Yo, que é o verbo poner, que vem do português, que fica yo he puesto, tú has puesto, ele, ustedes ha puesto, nosotros hemos puesto, vosotros habéis puesto, ellos ou elas ou ustedes han puesto. Nós temos o verbo abrir, que o particípio fica abierto. Então, verbo haber conjugado mais o particípio, né? Yo he abierto, tú has abierto, él ha abierto, nosotros hemos abierto, vosotros habéis abierto, ellos ou ellas han abierto. Exemplos. Conjugue o verbo haber mais particípio. Então, como você já sabe que tem que conjugar o verbo haber, eu não coloquei ele aí. O que eu coloquei entre parênteses já foi o verbo que vocês vão colocar para o particípio, tá? Então, lembrando, vocês têm que lembrar de conjugar o verbo haber. E esse verbo que está dentro do parênteses é para vocês colocarem no particípio. Nós temos aí o oi, né? Que é o marcador temporal, como eu falei. Que ele vem de hoje. Yo está na primeira pessoa do singular, né? Então, primeira pessoa do singular, o verbo haber fica e. Mais o verbo estudiar, que eu vou retirar o a e colocar ado. Então, fica e estudiado. E pesquisado em muitos livros e ha sido muito provechoso. Próxima frase. Nós temos aí, esta mañana. T. O verbo está dentro do parênteses de si, para ser colocado no particípio. E do ladinho nós temos o yo, né? Que é para vocês conjugarem esse verbo haber na primeira pessoa do singular. O yo, que fica aí, né? E dicho, que o verbo de si, ele é um verbo irregular, então ele fica dicho. Que me quedaria em casa, pero estou saliendo. Na outra frase bem extensa. Nós temos que essa tarde, marcador temporal aí, né? Tá pedindo para vocês conjugarem esse verbo haber na primeira pessoa, yo, e colocar esse verbo estar no particípio, que fica he estado. Então, esta tarde he estado em la casa de Maria, e em seguida, aí tem dentro do parêntese. Vocês conjugar o verbo haber na primeira pessoa do plural, nós outros, que fica hemos, né? E o verbo salir, colocar no particípio, que aí fica hemos salido para comprar unos regalos para el cumple de Juan. E a última frase, para vocês conjugar o verbo haber na terceira pessoa do plural, ellos. E o verbo llegar para colocar no particípio, que fica assim, ellos todavía no han llegado y tenemos que irnos porque es tarde. Entonces, muchas gracias. Hasta la próxima clase. Y besitos.